Olá, eu sou o pastor Paulo Freire, estarei apresentando o programa Mente Produtiva e estaremos dando continuidade à nossa série de entrevista com essa equipe de excelência que estará fazendo parte da TV Videira. E hoje ao meu lado eu tenho aqui a minha irmã Valéria Santiago, ela que estará apresentando o programa Currículo da Alma. É uma alegria, filha, ter você aqui ao nosso lado. O prazer é todo meu e eu tenho certeza que grandes coisas vêm por aí, tá? Eu não tenho dúvida disso, mas antes de nós iniciarmos aqui essas perguntas, esse pai bola, eu queria conhecer um pouco quem é Valéria Santiago, essa pessoa que está nos ouvindo agora. Quem é Valéria Santiago? Uma mulher forte, mas que carrega um coração de menina, né? Foi algo que eu pedi para Deus, para que Ele conservasse, apesar dos processos, né? Ele conservasse o meu coração. Então, essa sou eu. Rapaz, Val, quando a gente fala currículo da alma, um programa assim, de certa forma, ele é forte. Mas como surgiu, como nasceu a ideia deste programa, desse nome? As pessoas, elas buscam muito olhar para o currículo, né? O currículo profissional. E poucos valorizam a sua trajetória. Tem pessoas que nem reconhecem o que elas passaram. E daí veio o nome do programa, Currículo da Alma. Porque não é só um currículo, é uma alma que tem cicatrizes, que tem marcas e que precisa ser valorizada, né? Cada processo na nossa vida precisa ser visto e a gente precisa sim sentir orgulho e mostrar isso para as pessoas. Uau, então nós tem muita coisa boa para vir aí. Antes de nós começarmos as perguntas, eu quero já começando perguntando para você que está do outro lado, o que o nosso telespectador pode esperar deste programa Currículo da Alma? Muita emoção, muita inspiração e também muita conexão. Então esse é o principal objetivo do programa, podemos dizer assim? Val, olhando o programa, você quando a gente assiste as tuas palestras, o teu testemunho, a tua história, uma das coisas que eu acho mais tremendo é que você vai ter um programa, você fala de algo que de certa forma você fala com propriedade, pela história de vida, por tudo que tu passaste. Olhando assim o seu passado, sobre cicatriz, feridas e experiência da alma, o que você poderia compartilhar conosco neste momento, a pessoa que está nos ouvindo aqui agora? É difícil escolher apenas uma experiência, Eu mas imagino. fazendo um resumo, eu fui uma pessoa, né, uma mulher que eu fui criada sem a figura paterna, então gerou em mim muitas feridas, a ferida do abandono, a ferida da rejeição e, consequentemente, assim que eu tive o meu filho, eu também comecei a ter a depressão pós-parto. Então, essa foi uma cicatriz que me marcou muito. Por causa do abandono, por causa da dependência emocional, eu entrei em um relacionamento abusivo, onde eu me anulava para poder viver o projeto de outras pessoas. E depois da separação, eu pude aí, né, aos poucos, ir me encontrando e também encontrando Deus Pai. Eu deixei de ser aquela mulher forte, autossuficiente, que foi gerado em mim, para me tornar uma filha, alguém que é totalmente dependente de Deus. Meu Deus. A gente percebe, Val, que assim como a tua história, que ela é muito forte pela tua experiência que vivenciou e com certeza por um determinado momento você teve a sua vida, talvez anulou, você sentiu esse trauma, claro que todos nós temos alma, esse sentimento e você teve uma reação tremenda mudando esse quadro de quem você era, de como você estava e o que você é hoje. Quantas pessoas podem estar neste momento nos assistindo, né, tendo seus traumas que vivenciou, seja qualquer que seja a sua experiência, foi paterna, materna ou abusiva, né, por meio de pessoas, de relacionamentos tóxicos. Há muitas pessoas que estão vivendo isso aí e às vezes não sabem nem o que fazer. Qual conselho você daria a essa pessoa que está vivendo experiência como você vivenciou, Val? Primeiro é buscar pelo conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta.
E através dele nós vamos gerando consciência. E com isso nós vamos entendendo o quão que é importante buscar pelo autoconhecimento, né? Buscar conhecer as suas raízes, conhecer também a história dos seus pais, para que você não carregue a amargura, para que você entenda que não foi uma decisão sua e com isso, aos poucos, você vai tendo consciência sobre o que vai acontecendo na sua vida. E assim fica mais fácil se curar, né? E você passa pelo processo com mais rapidez. E uma coisa que é importante, Val, é as pessoas entenderem que a sua experiência passada, por mais dolorosa que foi, por mais que a experiência foi traumatizante da sua vida, esse passado, essa experiência, ela não te define. Exatamente. Não é verdade? Viu? Então as pessoas precisam dizer, olha, dependendo do que eu passei, do que eu vivenciei, eu posso mudar essa história. Então o teu comportamento, né, a tua atitude, ela vai ser determinante para esse novo ciclo, esse novo tempo que a pessoa precisa viver. Exatamente. As pessoas, elas falam muito sobre resiliência. Porém, o que eu vejo são pessoas resistentes, pessoas que passam por lutas, pessoas que passam por feridas e que conseguem passar por cima, mas elas não param verdadeiramente para se curar. E essas pessoas, elas se tornam sim pessoas fortes, mas elas criam um muro ao seu redor. E todo muro, né, ele lhe protege, mas ele também lhe prende. E quando você entende o que é verdadeiramente resiliência, você aprende a colocar uma portinha nesse muro. Então você consegue dar acesso às pessoas, você continua amando, você continua confiando e você não perde a sua essência porque foi machucado. Porque no mundo tem muitas pessoas que ferem, mas também tem muitas pessoas que curam. Então nós temos que ter essa consciência e conservar a essência que o Senhor colocou em nós, que foi da amorosidade, da bondade. Val, então você, dentro dessa experiência e todas as pessoas que chegam a teu consultório, existem muitas pessoas que têm suas traumas, teve suas experiências, mas têm dificuldade de se abrir. Sim. Tem dificuldade de buscar ajuda. Essas pessoas, entendeu? Que muitas vezes tentam ser super forte, ou seja, mas o problema está ali presente. Ela trabalha, ela está se relacionando, mas há um problema dentro dela, entendeu? Que ela não conseguiu ainda resolver, curar. E acaba, claro, que implicando isso. Você, qual conselho você daria a essa pessoa? Ela precisa buscar uma ajuda de alguém, seja terapia, seja através de um psicólogo, para que ela possa tentar esse problema ser sanado? O que eu sempre falo, pastor, é que ninguém ajuda a pessoa forte. Se você dá conta de tudo, ninguém vai parar para lhe ajudar. Então, às vezes, você tem que olhar no espelho, você tem que olhar para você e falar, não, isso daqui eu vou precisar de ajuda, isso daqui eu não estou suportando mais. E muitas pessoas não vão buscar por ajuda por medo do julgamento. Julgamento da família, julgamento dos amigos, julgamento até das pessoas da igreja. E é de extrema importância que você rompa esses julgamentos para você cuidar de você, entendendo que você é a pedra mais preciosa que existe. Então, se você não cuidar de você, se você não se ajudar, ninguém vai fazer isso. E a partir do momento que nós tiramos essa armadura de fortes, né, que nós entendemos que somos seres humanos, nós conseguimos verdadeiramente encontrar quem realmente nós somos, né, e encontrar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É tão interessante isso, eu estou gostando da conversa com o Val, porque a gente está saindo aqui do script, daqui foi planejado. Nós percebemos que o desejo do Senhor é nos oportunizar, né? Sim. Que sejamos primeiro curados e tal. Às vezes o nosso problema precisa ser demonstrado, precisa ser revelado, precisa ser exposto. Quando a gente chega naquela mulher samaritana, nós percebemos que aquela mulher havia uma ferida na alma profunda. Sim. Aquela mulher tinha todos os traumas de relacionamentos errados, ou seja, aquela mulher tinha um grande problema. Não só isso, ela vivia também a experiência da rejeição. Né? A rejeição por pessoas que faziam parte do seu ciclo, a rejeição da sociedade, ela era vista de um olhar assim, totalmente diferente. Tanto é que ela não se relacionava com as pessoas, ela se isolava das pessoas. O texto nos mostra que ela chega a buscar água no momento em que ninguém não era habitual carregar.
E ali Jesus encontra aquela mulher para dizer assim, olha, essa mulher precisa ser curada dessa alma, mas essa mulher tem um potencial, essa mulher, sabe, tem um valor que as pessoas não vê, né? Às vezes está lá guardado, mas Deus vê esse potencial que é em você e quer exatamente tratar você, curar essa alma para que você possa desenvolver esse grande projeto que Deus tem em sua vida. E se as pessoas elas entendessem, né, que uma alma curada tem um potencial imenso, as pessoas elas buscam por cursos, elas buscam por vários profissionais, só que elas muitas das vezes negligenciam o emocional e também a cura da alma. Como o senhor falou, né, essa mulher, o que ela precisava não era uma cura física, era uma cura na alma. Exatamente. E foi o que Jesus fez. Assim como ele fez também com a mulher do fluxo de sangue. Porque ela precisava de uma cura física, mas ela também precisava de uma cura na alma. Ela precisava de uma cura porque ela era uma pessoa que era vista como imunda. Ela não podia estar no meio da sociedade. E naquele momento, Jesus ele não deixou ela sair sem chamar ela de filha. Olha, gente, quando a gente fala sobre alma, sobre cura da alma, são tantas coisas que nos anulam. Eu aqui conversando com o Val não tenho como olhar para a minha história, olhar para mim. Val, eu já vivi uma ferida na alma profunda. Eu já vivi a experiência de perder o estímulo pela vida, sabe? Pela rejeição. E muitas vezes a gente, quando vive a experiência da perda, né? Seja qual for a perda, ela traz danos emocionais muito grandes. Eu tive uma experiência por uma perda financeira, ou seja, ter perdido tudo, ter ficado numa situação difícil. E naquele momento, quando eu vi as coisas se desandarem na minha vida, eu com 2 filhos pequenos e tal, e vi todas as pessoas se afastarem de mim, houve uma desilusão, um sentimento de frustração muito profundo, e as pessoas se afastarem de mim, entendeu? Eu me tornar aquele leproso, isso causou em mim uma dor tão grande na minha alma, houve uma desilusão, sabe, pela frustração, pelo fracasso, e a tal ponto, Val, que eu cheguei a colocar uma arma no meu ouvido. Mostra o desespero. E quantas pessoas hoje em dia, entendeu, por causa de feridas da alma, por causa de experiência de frustração, fracasso, perda de relacionamento, tantas outras coisas, as pessoas estão desiludidas. E é necessário entender, olha, o teu passado, as tuas experiências não te definem. Eu preciso reagir. E como eu reajo diante dessa situação é que fará toda a diferença, né, Val? Exatamente. Eu já tive, né, muitos pensamentos suicidas. E o que me manteve de pé foi a palavra que eu ouvi na igreja quando eu era pequena. Então, essa semente, ela germinou no meu coração e foi preciso eu passar por esse processo para entender que eu precisava preencher a minha alma de outras coisas. Não era só a faculdade que eu queria, não era o meu filho, não era o meu casamento, não. Era Deus, eu precisava de Deus. E quando nós entendemos que é Ele que preenche a nossa alma, nós podemos perder tudo. Como eu falei, eu já tive dependência emocional. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória, através da identidade de filha, foi soltar pessoas. Entender que tem processos que eu vou passar sozinha, tem processos que as pessoas elas não vão estar do meu lado. E tudo pode me faltar o alimento, pode me faltar as pessoas, pode me faltar a família. Apenas Deus que não pode me faltar de jeito nenhum. Então, quando nós entendemos que a presença é o nosso bem mais precioso, conseguimos passar por qualquer processo. Meu Deus. Amados, nós estamos falando aqui do programa Currículo da Alma, com a Valéria Santiago, e dá para perceber que nós nós estaremos vivendo hoje programas tremendos que vai impactar a sua vida. Pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, né? Pessoas que tiveram os seus traumas, as suas experiências, que hoje é um grande testemunho e eu tenho certeza que você vai amar tudo que está vindo, tudo está sendo preparado com muito carinho para a TV Videira, para chegar até você, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, se você está assistindo esse programa aí, onde quer que você esteja, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, que vem muita novidade, vem muita coisa boa aí por meio da TV Videira. Então, eu quero perguntar a Val, que tipo de desapego, de velhos hábitos,
você teve que fazer, né, abrir mão para se tornar esta mulher aguerrida, determinada, essa leoa que é a Valéria Santiago hoje? É interessante que hoje as pessoas elas me chamam muito de leoa, né? Porque olham muito para a força, para a determinação, para a garra. Mas uma das coisas que eu tive que aprender neste caminho foi deixar de ser autossuficiente, né? Deixar de ser tão forte também e me conectar com a minha essência feminina, trazer mais uma leveza para a minha vida. Então isso fez com que eu tivesse mais força para continuar caminhando, porque quem é forte o tempo todo, uma hora desmorona. É verdade, é verdade. Eu vou continuar aqui numa pergunta a respeito de todas as consequências né, que os traumas, que esses danos na alma, que essas experiências faz, Val. Segundo a ciência, a gente já viu alguns depoimentos de médicos, né, terapeutas, falando que essas situações, essas experiências que as pessoas têm de danos na alma, feridas profundas na alma, elas têm causado doenças psicossomáticas, têm afetado outras áreas da vida da pessoa, não só na área da saúde, como também afeta nos relacionamentos, afeta também, causa improdutividade no trabalho. Você concorda com isso também, Val? Você tem essa mesma linha de pensamento? Sim, concordo 100%. Tem estudos que mostram, né, que a maioria das doenças físicas, elas têm uma raiz emocional. E é por isso que eu falo, ó, emocional e espiritual, eles precisam andar lado a lado para que assim a gente consiga trabalhar o nosso físico e o nosso financeiro. Porque tem pessoas que querem crescer financeiramente, tem pessoas que querem se desenvolver, mas por causa dessas feridas, por causa desses padrões repetitivos também, né, que nós trazemos ali dos nossos pais, crenças de escassez, nós não conseguimos avançar. Então, enquanto nós não pararmos para olhar para as nossas raízes, para olhar para o que nós carregamos, nós não vamos conseguir o tão sonhado sucesso, a tão sonhada prosperidade. Gente, eu pergunto isso a Val, para que você ouça esse comentário dela, porque, de certa forma, eu vivenciei. Eu tive isso na minha vida, na minha casa, na minha família, um problema que afetou a minha vida, afetou a minha casa, a Rosilda. Rosilda teve problemas de doenças psicossomáticas, né? E depois tivemos um problema ainda muito mais forte, que veio também problemas de origem, a causa era espiritual, para que vocês possam entender como esse programa, Currículo da Alma, e Mente Produtiva, nós teremos muita coisa a compartilhar com vocês que vão mudar a história de muitas pessoas. Há muitas pessoas que estão do outro lado, sim, vivenciando situações de uma vida amargurada, pessoas desiludidas, sem esperança, quando na verdade eu tenho certeza que uma palavra, que este programa, inspirado por Deus, tudo isso aqui você vai ver algo tremendo da parte de Deus, vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas, Val. Eu creio e muitas pessoas não têm a coragem, né, ou às vezes não têm a consciência de buscar por ajuda, como nós falamos, e através de programas como esses, essas pessoas elas vão se fortalecendo emocionalmente, criando essa consciência para realmente se levantar. Eu já tive vários testemunhos de pessoas que, através dos meus vídeos, saíram ali de uma situação de depressão, que estavam ali a ponto de se suicidar também e conseguia se levantar por pequenas palavras. Então, você não pode perder esses programas. Eu tenho certeza que vai te fortalecer muito. Verdade, tenho certeza disso. Uma outra coisa, já estamos chegando aqui ao final, esses traumas, esses danos emocionais vividos, esses abusos por pessoas e tantas outras experiências que as pessoas têm vivido, ela tem causado medo nas pessoas, né? O medo, ele anula, é uma ferida na alma profunda, é um espírito do medo que muitas vezes tem deixado as pessoas isoladas, anuladas, com medo de tomar uma decisão, com medo de fazer escolha, certo? E se isola, se esconde. Nós, olhando a história de Elias,
Nós vamos ver Elias, um homem de Deus, mas um homem que teve uma experiência, né? Em que uma ameaça, uma situação gerou nele algo tão profundo que ele se anula, ele se isola, ele busca se esconder e ele perde o prazer da vida, ele chega a pedir a própria morte a Deus. Ou seja, o que o medo pode fazer em alguém, de uma pessoa? Anular a pessoa de tal forma que ela busca se esconder, se anular, né? E muitas vezes pode ser você vivendo, você está se anulando, deixando de viver aquilo que Deus tem para a sua vida por causa desse espírito do medo. Tenho certeza que existe um novo tempo para a sua vida, Deus vai te levantar, Deus vai usar, Val, de maneira poderosa para ser esse instrumento de Deus para abençoar e mudar a tua história. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Val, eu tenho uma pergunta aqui, deixada por alguém, né, que me passou aqui, eu vou compartilhar com você. Se a pessoa que está nos ouvindo, se o público, se o telespectador que está nos ouvindo neste momento pudesse sair com apenas uma lição do que virá do programa Currículo da Alma, que lição seria que você poderia passar nesse momento? O Currículo da Alma, ele vem para quebrar padrões, né? Ele vem para mudar histórias e ele vem também para inspirar. Então, através do Currículo da Alma, você vai compreender que você é muito mais do que a sua profissão, muito mais do que você faz. Você é uma pessoa que carrega marcas e que merece e que precisa olhar para a sua história, sentir orgulho de toda a sua trajetória. Então, essa é a lição do Currículo da Alma. Uau! Gente, como eu gostaria já de dar continuidade, já fazer aquele programa que está sendo previsto aí, que em breve estará vindo aí, estreando este programa, certo? Tenho certeza que vai vir coisas boas, novas aí, entendeu? Inspiradoras. Nós só temos que expressar minha alegria. Que bom poder contar com uma equipe de tanta excelência, a qual faz parte dessa equipe da TV Videira, né? Estamos falando aqui com a nossa querida irmã Valéria Santiago. Ela estará apresentando o programa Currículo da Alma, né? Vai estar aí fazendo parte do seu dia a dia, e eu quero neste momento expressar a minha alegria mais uma vez de conviver esses momentos e dizer a Val, olha, é um prazer, mas é uma alegria muito grande poder viver esses momentos ao seu lado. Você é um presente de Deus na nossa vida. Igualmente, eu que me sinto honrada e feliz por poder servir ao lado de todos, porque é uma equipe tanto, pense. E eu tenho certeza que juntos nós vamos alcançar muitas casas, muitas pessoas. E como o senhor falou, né? Pessoas serão impactadas. E não só por ouvir, mas a sua alma, porque são sementes que estão sendo lançadas e que vai germinar, tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Neste momento eu quero deixar aqui a Val fazer as suas considerações finais, né, os seus agradecimentos. Fique à vontade, Val. Eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui. Gente, é uma honra ser entrevistado pelo meu pastor, mas eu quero também deixar o convite. Você não pode perder a TV Videira, tá? Porque nós estamos com uma grade de programas, meu Deus do céu, maravilhosa. Então, fica aí o convite, faça a sua inscrição no link do Ministério Videira, IRC. Faça a sua inscrição no link que está na bio do Ministério Videira IRC. Cuida. Tá aí. Vai vir aí nos próximos convidados, nós vamos falar sobre famílias, sobre cada área nós teremos um programa, um apresentador voltado especialmente para falar a tua necessidade. A você, o meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.